Ok, então, começando oficialmente agora, então, boa tarde a todos e a todas. A gente tem um encontro super bacana hoje, que eu tenho certeza que é um tema super pertinente, que eu, de dez empreendedores que eu converso, pelo menos 7 sempre questionam para mim sobre precificação, que eu estou tentando lançar um produto novo, tentando ir para outro mercado, como que eu posso fazer isso? E a gente tem hoje, então, aqui conosco a Larissa, especialista em pricing, que vai estar abordando toda essa temática e conversando um pouco com vocês. Lembrando e incentivando vocês a utilizarem do tempo de perguntas, utilizarem para trazer para o case de vocês. Então, foi super importante. Então, como eu comentei, estamos num espaço menor de grupos, vamos interagir, vamos tirar as dúvidas, que eu tenho certeza que todo mundo vai tirar mais proveito ainda do encontro de hoje. Mas, Larissa, eu já passo para ti. Perdão, só um pouquinho antes, eu lembrei de uma coisa. Pessoal, fiquem até o final, porque depois da fala da Larissa, eu vou estar apresentando o que nós vamos pedir no final dessa etapa, tá? Então, fiquem até o final, a gente se despede da Larissa, eu converso um pouco mais com vocês. Agora sim, desculpa, pode Não, tocar, Larissa. imagina. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui eu preciso que tu me lidere, Guilherme, para eu compartilhar a tela aqui. Agora sim. Foi? Muito bem. Foi. Agora me avisem se vocês estão enxergando a minha tela aqui. Sim. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui maior. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre precificação e eu trouxe esse tema com base na principais erros para a gente evitar, porque isso é super importante na etapa que vocês estão, né? Nessa curva de desenvolvimento de negócio, faz muita diferença. E eu trabalho com empreendedores dos mais variados níveis de maturidade de negócio, e independente do nível de maturidade, o preço sempre é uma dor. A gente sempre olha para ele às vezes com medo de arriscar. Então, a lógica aqui é tentar trazer um pouco de menos risco para vocês, tá? Para vocês pensarem nos negócios de vocês e terem o preço muito mais como aliado do que alguém que possa atrapalhar o processo de crescimento, tá? Então, é com esse viés que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, rapidamente, então, eu sou, de fato, consultora financeira, eu sou mestre e especialista em administração. Eu trabalho com precificação já tem um bom tempo e eu tenho a minha consultoria hoje, eu trabalho atendendo empreendedores dos mais variados segmentos com essa linha, mas eu venho do meio corporativo, eu trabalhei muito tempo com precificação convencional, por assim dizer, essa lógica mais contábil e financeira de grandes empresas. E quando eu fui fazer mestrado, em 2016, que eu comecei a entrar no universo das startups e começar a entrar um pouco nesse processo de desenvolvimento mais embrionário de uma empresa. Então, desde então, eu atuo com esse segmento também. Eu tenho um método próprio, onde eu falo muito sobre lucro e valor. Então, esses são os dois pilares do método que eu trabalho, e eu vou trazer um pouco desse conhecimento aqui para vocês hoje. Primeira coisa que eu quero explicar, e eu vou tentar ser muito breve para deixar bastante tempo para vocês fazerem perguntas, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a forma como a gente encara preço, ele veio muito emprestado da indústria. Então, a indústria, ela estabeleceu essas regras do jogo, de alguma forma, e hoje, todo e qualquer empreendedor que comece a pensar nisso, ele acaba tendo para jogar essas regras que vieram da indústria. Isso dificulta muito, porque dentro desses aspectos que a gente tem hoje, eu não estou falando de serviços de inteligência, serviços complexos e negócios digitais como um todo, né? Criar, às vezes, um mercado novo, criar um ecossistema novo, uma cadeia de valor nova. A indústria, ela é muito pautada por preço de escala, né? A indústria, ela está muito focada em commodity, então a gente tem produtos de prateleira e a gente estabeleceu uma lógica financeira para produzir esses produtos de manufatura de forma que eles fossem escaláveis. Então, a gente tem margens apertadas e uma lógica de preço que dê conta do custo. Eu preciso sempre atrelar essas duas coisas. Mas, quando a gente vai para o universo da transformação digital, a gente amplia muito essa conversa. E tenho certeza que dentro da realidade de vocês em cada negócio, vocês já fizeram essa reflexão. Porque se eu vou olhar para as ferramentas de mercado, parece que não dá para inovar, né? Que preço é aquela coisa quadradinha, onde eu vou olhar muito para coisas que eu já sei que outras empresas vão fazer
e, na verdade, a gente tem condições de pensar muito nisso. Eu gosto de dar o exemplo do Spotify, porque ele atinge duas situações. Então, quando a gente para pensar no universo da música, foi um universo que se transformou muito ao longo dos anos. Quando o iTunes entrou nisso, a gente já tinha uns precursores aí, né, Napster e outras empresas anteriores ao iTunes, já trazendo uma tônica nova para o mercado. Mas o iTunes vai e mata de vez tudo que era físico da música. Então a gente começa a comprar faixas de disco virtuais, né? Virtuais, mas eu continuo comprando uma faixa ou um disco. Eu pago em dólar por aquele item específico. Na verdade, eu só não estou usando alguma coisa física, mas eu não estou mudando a forma de cobrança. Eu continuo comprando um disco. O Spotify, ele vem com uma abordagem de a gente está falando sobre eu ter acesso a uma biblioteca. Então, aqui eu vou pagar um valor de assinatura pensando na entrega de valor que eu estou fazendo. O Spotify ele não entrega faixas de música, ele entrega o acesso ilimitado a um catálogo gigantesco para o usuário fazer o que ele quiser com isso. A entrega de valor é diferente e o modelo de monetização também. Porque quando eu paro para pensar que eu estou entregando uma biblioteca, eu estou entregando acesso, obrigatoriamente o meu modelo de monetização ele tem que casar com o meu modelo estratégico, porque eu não posso cobrar por uma coisa que eu não entrego, tá? Então, a lógica da mudança do contexto da música, ela traz isso. Se o Spotify não tivesse se adaptado também no modelo de monetização, ele não teria sido tão bem sucedido. E a gente consegue estabelecer essa dinâmica para vários mercados hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês, com base nisso, contar alguns números do porquê que o preço ele é assim tão imprescindível e por que a gente não pode deixar para depois, para falar sobre ele. A primeira coisa é, aqui a gente está falando sobre termos potenciais de crescimento. Não existe falar de crescimento sem a gente falar de novas vendas, né? Então, eu tenho que aumentar a minha base de clientes e eu também preciso falar de retenção, porque eu não consigo fazer uma coisa sem fazer outra. Nenhuma empresa que coloca muito cliente para dentro, mas perde tanto quanto, vai conseguir ser sustentável financeiramente. Então, novas vendas e retenção é uma conversa comum do cotidiano do empreendedorismo. O preço, é difícil ele entrar nessa conversa ao lado de novas vendas e retenção. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente trabalha com vendas novas, a gente tem um custo de aquisição de cliente, certo? O CAC. Quando eu trabalho com 1% de dedicação de vendas novas, a cada eu tenho um pouco mais de 3 vezes impacto positivo no meu lucro, tá? A gente está falando da última linha do DRE, lucro. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de retenção, é mais que o dobro. Por quê? Porque eu estou vendendo de novo para um cliente existente. Eu estou vendendo para alguém que já me conhece. Consequentemente, a chance é que o CAC seja menor. Eu não tenho um custo de aquisição desse cliente tão grande, justamente porque ele já está comigo. Então, eu estou fazendo um cross-sell, um upsell, eu estou trabalhando uma renovação de contrato, se eu trabalho no formato de contrato. Eu estou mantendo esse cliente comigo, fidelização. Isso é inevitável. Toda empresa vai precisar pensar nessas duas coisas, vendas novas e retenção. Porém, o preço, uma precificação adequada, ela tem um impacto de 12 vezes. Se eu estou fazendo uma precificação inadequada, eu estou, sim, me arriscando no meu resultado 12 vezes mais do que eu estaria se eu tivesse com uma precificação adequada. Por isso que a gente não pode deixar para depois. A gente precisa pensar no preço junto com as demais decisões estratégicas do nosso negócio, porque isso caminha junto com o desenvolvimento do produto, caminha junto com o meu posicionamento de marca, caminha junto com o posicionamento estratégico, com o alinhamento com o investimento, com para onde eu vou, qual é o exit do meu negócio, ou se eventualmente eu vou trabalhar para crescer no mercado X, depois no Y, depois no Z. Independente de qual for o meu objetivo, o preço está junto, ele está junto nessa conversa. Porque se ele não estiver alinhado, às vezes eu não tenho fôlego para crescer. Não faz sentido eu só trabalhar para adquirir novos clientes que não estão pagando o ticket que eu preciso para poder ancorar o meu modelo de crescimento. Tá? Então, o preço ele tem que estar aliado a essa conversa aqui, de novas vendas e retenção.
Outra coisa, eu gosto muito dessa pesquisa, depois eu posso mandar para vocês, até quem se interessar em ler, né? Ler sobre elas. Opa, peraí, sair aqui da tela. Aqui é uma pesquisa que foi feita com cerca de 500 empreendedores, tá? De vários lugares do mundo, e a gente tem alguns itens que geralmente são importantes dentro da trajetória de qualquer empreendedor. Então, a gente tem publicidade, pós-venda, distribuição, concorrência, qualidade, diferenciação e preço. E aí, todos eles, foi pedido que essas pessoas atribuíssem uma nota de 0 a 5 para cada uma delas. E aqui onde o preço ele se destaca. Por quê? Porque para todas essas outras áreas, ou eu já tenho ferramentas que me atendem no mercado, então a gente tem caminhos. Publicidade, a gente não só, né, não se trabalha mais com mídia convencional, a gente tem N formas de crescer organicamente via N canais, né? Pós-venda. Dentro de vendas, a gente consegue entender vendas, entender como manter o meu cliente conosco. A gente tem a área de sucesso do cliente, né? Customer Success, que é uma área super em voga para todo que é tipo de negócio digital. E isso tem tudo a ver com pós-venda. Então, tem alguém que está pensando nisso, né? Existem estratégias para falar de pós-venda. Distribuição, a gente pode pensar de muitas formas, né? Existem canais infinitos aqui, assim como existem para distribuir conteúdo, existem canais de venda. Concorrência, a gente está sempre podendo falar, né? Vamos olhar para o concorrente, vamos entender como funciona. Eu tenho caminhos, olhar para o meu diferencial com base nisso também, né? Entender, tudo bem, quem é o meu concorrente e quem sou eu versus ele. Qualidade, produto, né? Vocês vão provavelmente passar o resto da vida empreendedora de vocês focados em melhorar o produto que vocês oferecem cada vez mais. Então, tudo isso é muito mapeável, a gente consegue olhar e tem caminhos, pelo menos sabe por onde começar. O preço, ele é meio... A sensação que a gente tem é que, ok, existem formas de fazer isso e o ecossistema vai trazer ferramentas muito mais orientadas à indústria. E aí dificulta, a gente tem dificuldade de enxergar isso na pauta, tá? Então, por isso que ele acaba sendo a maior dor de cabeça. E outro ponto do preço que ele é delicado é porque ele tem diferentes percepções dependendo de para onde a gente olha dentro da empresa. Então, do ponto de vista de uma área de produção, né, se a gente estiver falando de desenvolvimento de produto, qualquer que seja quem está mais focado em produto, na parte técnica. Esse viés, ele é muito mais pensando, bom, se cobre os custos, né, eu não preciso me preocupar. Aí a gente vai para vendas que é o quê? Um preço justo, porque aí eu sei, eu que estou lá no outro lado da mesa da negociação com o cliente, é a objeção de venda, eu sei que eu tenho que criar artifícios de discurso comercial para poder contornar, então sempre é desafiador. Por isso, vendas vai querer sempre um preço considerado justo, tá? Marketing, de acordo com o valor, então quando a gente olha com um viés muito mais de estabelecer uma conexão com a marca, com o posicionamento dessa empresa, aí a gente está olhando preço de acordo com o valor. Finanças, de uma ótica mais convencional, a gente vai estar pensando em grana, né? Quanto mais caro o preço, melhor meu resultado, melhor vai ser. E do ponto de vista de um CEO, aí sim, né? Quanto mais grana, melhor. Então, eventualmente, a empresa vai estabelecendo esses papéis e as pessoas vão tendo um olhar de acordo com a sua atuação dentro do negócio. E aí eu posso ter conflitos sobre o entendimento do que é o preço, para que ele serve e como ele se comunica com o cliente, tá? Então, aqui é para mostrar que nem sempre isso é uma decisão unânime e a gente não olha para o preço a partir do mesmo lugar. Então, por isso é importante prestar atenção, tá? E aí aqui eu quero trazer um questionamento para vocês. Quanto tempo, em média, as empresas levam para definir a sua estratégia de preço? A sua estratégia de preço é quanto eu vou cobrar, como eu vou cobrar, de que forma, como é que eu demonstro isso, né? A estratégia, como que eu falo de preço como um todo. Quanto tempo vocês acham? Eu vou deixar uns segundos para vocês pensarem. Isso é estatístico, tá? A gente tem esse número. Quanto tempo, em média, a gente leva? Alguém quer chutar? 1 ano. 1 ano, tá? Mais alguém? Beleza. 6 horas. Essa é a média, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente leva meses desenvolvendo um produto, a gente leva meses contratando um time bom, né? A gente leva meses falando da nossa estratégia de marca, a gente leva meses falando, às vezes, da identidade visual do nosso negócio, dos nossos canais digitais, e a gente sobra um espacinho pequeno para falar do preço, né?
Às vezes eu vou falar lá no finalzinho, quando já está tudo definido, aí não tem mais nada, eu preciso, né? Porque o preço é um pré-requisito para venda. Para eu testar e validar o meu produto, eu preciso do preço. Então, acaba que é um mal necessário às vezes. Aí eu olho, bom, vou ter que pensar nisso de uma forma rápida para colocar no mercado. Isso é um resultado da forma como a gente encara preço, tá? Tem muito a ver com as nossas crenças sobre grana, sobre como que a gente traz isso para os nossos negócios e, no fim das contas, do fato da gente não enxergar o preço como um aliado mesmo. Então, eu faço quando dá tempo, resolvo e coloco ali, tá? Isso é uma média, tá? Eu sei que tem muitas empresas, talvez não tenha sido o exemplo de vocês, talvez vocês já estejam falando sobre isso e fomentando essa discussão dentro da empresa, o que é ótimo, mas entendam que essa é a régua do mercado. A gente fala muito pouco sobre preço, muito menos do que deveria, tá? Então, o que a gente sabe nesse momento? Que o preço é muito subestimado pelas empresas, que o preço ele tem um potencial muito grande de geração de lucro, e eu atesto esse fato para vocês. Eu nunca conheci uma empresa que estivesse cobrando mais do que deveria, nenhuma consultoria minha, sempre ao contrário, a gente sempre descobre que está cobrando menos do que deveria, a chance é grande, tem motivo para isso, eu vou comentar para vocês por quê, e que não há muitos métodos para a gente trabalhar no formato digital, seja mesmo que a gente tenha um produto offline, a gente tem presença online, então tem que levar isso em consideração na nossa estratégia de preço também, tá? Ele é a peça fundamental para lucro e crescimento. Então, eu gosto de tratar os dois e os dois de forma separada, porque uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. Eu posso estar trabalhando com crescimento, mas eu estou amparado por investimento e eu não estou pensando ainda no meu ponto de equilíbrio. Eu posso ter uma trajetória mais longa nisso. Mas, em algum momento, eu quero que isso aconteça. E, para que isso aconteça, o preço ele tem que estar parceiro dessa medida, tá? É muito comum a gente ter uma meta arrojada de crescimento e o meu preço não ter fôlego para me levar lá. Então, vamos para a parte prática, tá? Os principais erros e como que a gente pode consertar isso. O primeiro erro que é muito comum cometer é falar de preço somente no final, tá? Então, por exemplo, quero que vocês imaginem que esse desenho aqui é a trajetória empreendedora de vocês, tá? Que na vida ela é mais ou menos assim mesmo. A gente vai indo, então eu tenho momentos de altos e baixos dentro do meu negócio. E aí existem várias decisões que vocês vão tomando ao longo do desenvolvimento do negócio. A gente vai trabalhar a equipe, validação do produto, definir um modelo de negócio, aí eu preciso voltar, definir de novo, não funcionou assim. Eu preciso tratar da burocracia, então no Brasil o empreendedor é rapidamente apresentado para o custo, né, custo Brasil, então a gente vira empresário muito rápido, eu preciso entender de certificado digital, de como fazer tudo isso, né? A burocracia vem junto. Investimento e tudo aquilo que eu preciso para colocar meu negócio funcionando. Daí o preço, ele às vezes está lá no finalzinho, né? Depois que eu já fiz toda essa trajetória, que eu já construí todo esse modelo, aí eu vou definir, tá, mas e aí, né? Quanto eu vou cobrar? Por quê? Porque talvez ali naquele momento eu já tenha um MVP e eu queira trabalhar com ele, né? E eu digo muito isso, a gente precisa, inclusive, cobrar pelo nosso MVP. Mesmo que seja um preço simbólico, mesmo que seja um valor, assim, 10% do que vai ser no final. Por quê? Porque a relação da compra, quando eu estou comprando, mesmo que pagando muito pouco, ela é muito diferente para o usuário de quando a gente está recebendo algo de graça, tá? Quando a gente precisa testar o nosso MVP, essa pessoa, esse usuário, ele está comprando para nos ajudar em dois motivos, né? Ele vai gerar uma receita, mas o ganho é muito mais intangível. Ele precisa testar o meu produto, a minha plataforma, aquilo que eu estou oferecendo. Então, se eu quero esse ganho lateral, eu quero que ele use. Ele precisa testar. E ele só vai testar e fazer um bom uso desse produto se de fato ele pagar por isso, mesmo que seja pouco, tá? A gente tem muitos estudos nessa área sobre a relação das pessoas com aquilo que elas ganham, aquilo que é de graça, e a relação é muito diferente. Chega ao ponto de que nós, na hora da compra versus o uso de alguma coisa de graça, a gente acessa lugares diferentes do cérebro, para vocês terem uma ideia. Então, é um nível de detalhe que eu não posso deixar passar despercebido. Porque se eu quero que o meu usuário teste, eu preciso fazer ele entender que ele está pagando por isso, mesmo que seja um valor pequeno, tá? Eu sei que tem muita restrição, em geral, sobre essa sensação, porque o MVP tem aquela cara de não tá definido, e aí aquele produto que tá ali, né, colado com fita adesiva, assim, tá mais ou menos, mas mesmo assim,
Se ele está no formato de MVP, ele já está fazendo alguma entrega de valor, mesmo que não full 100% daquilo que ele vai ser um dia. Então, se tem uma entrega de valor, mesmo que pequena, eu preciso já de cara cobrar por isso, tá? Porque a gente precisa cobrar por essa entrega. Então, se o meu produto ele já de alguma forma resolve uma parte do problema, eu preciso fazer com que o cliente pague por isso, tá? Então, a gente não deve falar disso no final do processo, porque aí tem coisas que eu não consigo mais mudar ou que vai dar muito trabalho. Se o meu produto já está, o escopo está todo definido, eu já tomei todas as decisões importantes, o que sobra para o preço, né? Às vezes eu tenho que ajustar alguma coisa no processo, voltar nele e pensar. Então, a gente tem que olhar para preço enquanto faz todas essas coisas aqui. Ele tem que estar sempre na dinâmica da conversa, o tempo todo, tá? Outra coisa que a gente encontra muito como um erro é não alinhar preço e crescimento, tá? Então, o que isso quer dizer? Às vezes eu quero que o meu produto cresça, eu tenho uma visão, eu quero atingir X de faturamento, X de receita de vendas, eu tenho um objetivo principal, mas o meu preço ele não me acompanha. Eu não tenho ticket suficiente, ou o que é mais comum acontecer. No ticket que eu defini, no preço que eu defini, eu preciso de 1.000 clientes, por exemplo, para atingir aquele número de faturamento que eu quero. Pois bem, às vezes, num ajuste do meu ticket, eu consigo atingir o mesmo faturamento com 200 clientes, por exemplo. O que isso significa? Significa que 200 versus 1.000 é muito menor o meu custo. Às vezes eu tenho que ter uma estrutura gigantesca para atender 1.000 clientes, para ter o mesmo faturamento do que eu poderia reproduzir com menos. E essa é uma pergunta que ela nunca é desprezível, porque se eu conseguir chegar naquele resultado que eu quero com menos clientes, eu estou sendo mais produtivo. Em essência, a minha margem ela é maior. Então, o meu preço ele tem que estar sempre ajustado. Antes de eu mirar no número de clientes final que eu quero encontrar, eu tenho que pensar em número de clientes versus o meu preço. Isso está fazendo sentido? Eu consigo chegar lá? Ou, às vezes, eu só preciso dos 1.000 clientes porque o meu preço é X. Se o meu preço fosse X mais 1, eu precisaria dos mesmos 1.000? É isso que faz sentido? Tá? Então, esse é o raciocínio. A gente tem que olhar para ele como um indicador estratégico. Às vezes, ele pode ser uma pergunta anterior à quantidade de clientes que eu quero ter, porque com base nele, eu vou trazer os clientes pagando o ticket que eu acho interessante e que vai funcionar melhor. Outro erro que acontece com frequência é isolar decisões sobre preço, tá? O que eu quero dizer com isso? Que existe alguém, às vezes, dentro da empresa que detém essa lógica, que vai pensar nisso. Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que a decisão de preço ela seja uma coisa que alguém pensou, criou da sua cabeça e executou e pronto. A decisão de preço, primeiro, ela tem que ser tratada com todas as frentes da empresa. Então, se eu tenho alguém que é muito estratégico no produto, eu tenho alguém que é muito estratégico em vendas, eu tenho outra pessoa que é muito estratégica para o pensamento de posicionamento da empresa, todas essas pessoas têm que fazer parte da conversa. O preço ele não tem setor, ele não tem uma pessoa específica. Ele é de todo mundo, porque a gente olha para ele com um olhar muito de para onde a gente vai. Então, ele está dentro da estratégia. Ele tem que estar junto com quem toma decisões a respeito dos caminhos da empresa, tá? Assim como a gente também não pode isolar o cliente sobre ele, tá? Eu vou falar especificamente sobre esse contato. Então, assim como a gente não isola ele dentro da empresa, a gente também não isola ele fora da empresa. Um erro que acontece também é usar modelos obsoletos. O que eu quero dizer com modelos obsoletos? O primeiro deles é quando a gente está falando de precificação baseada em custo. A gente tem que saber os custos operacionais do nosso negócio, tá? Isso é bem importante. A gente precisa saber quanto que eu gasto em horas de desenvolvimento, quanto que eu gasto no valor hora estratégico de quem está pensando na empresa, quanto que é a minha hora operacional, se eu preciso de estrutura, se eu preciso de ferramentas, se eu preciso de mais pessoas no time, enfim, tudo isso é custo. A gente tem que saber esse número, é importante. Mas ele não é importante para o preço. Porque é muito comum o preço, o custo, ele acaba criando uma âncora. E aí eu olho para ele quase como um limitador. Se eu tenho um custo de valor hora, sei lá, de R$200 por hora, meu negócio, para existir, eu preciso cobrar, eu gasto, né, R$200 por hora. Fica difícil eu sentir que eu posso cobrar 1.000, 10.000, 15, 20 mil do cliente, às vezes. Porque eu fico olhando para aquele custo como um limitador.
E, na verdade, o cliente, ele não se importa com o custo. Se eu preciso de uma ferramenta X para entregar o meu trabalho e eu preciso aumentar o meu custo por causa disso, o cliente não se importa, porque para ele é muito sobre a entrega. É aquilo que ele está comprando. Ele não está comprando a minha hora, ele está comprando uma entrega final, que pode ser representada por um software, por um produto, por uma entrega de um serviço, por um projeto. É outra coisa. O que ele está comprando é outra coisa. E o custo, ele não ajuda, porque o preço serve para ajudar o cliente a comprar. O custo serve para ajudar o empreendedor a planejar o seu negócio. Então, e somente isso, tá? Então, a gente precisa se libertar um pouco dessa conexão obrigatória. O custo, ele não tem que ter conexão com o preço. A gente vai ter certeza que eu não estou cobrando menos do que eu estou gastando, né? O mínimo necessário é isso. Mas eu não vou fazer com que o custo puxe para baixo, que eu tenha que manter isso perto uma coisa da outra. Essa métrica, ela não é relevante, tá? Ela não é relevante. Eu preciso libertar o preço para poder conversar com o cliente e pensar só nisso. E o outro modelo obsoleto que a gente vê com frequência é a precificação baseada na concorrência, que é quando eu vou olhar para o mercado e pensar na aderência de outros produtos e serviços que já existem, e se eu posso aplicar isso no meu negócio. O que é o problema aqui? Primeira coisa é que a gente tem uma vontade muito grande de inovar em todas as áreas da empresa, né? De ter um diferencial competitivo. E aí eu vou lá e copio o modelo de monetização de um mercado que já existe. Isso confunde o cliente, isso não faz sentido, né? Então, tem muito espaço para a gente inovar também no nosso modelo de monetização. Não quer dizer que eu preciso seguir o que o mercado já opera, tá? Até porque eu não tenho acesso aos números da concorrência. A gente acha, olhando de fora, que está funcionando, que parece ter aderência, mas eu não sei quanto está sendo vendido, quanto que sobra de lucro, qual que é a margem desse negócio, qual que é o objetivo estratégico da concorrência. Será que é o mesmo objetivo que eu tenho? Porque o preço ele está coordenado com isso. Então, se o objetivo do concorrente é um e o meu é outro, não faz sentido que o nosso preço seja o mesmo, porque a gente está falando de maçãs e laranjas, né? Não exatamente da mesma coisa. Então, se basear na concorrência também acaba sendo um limitador. Eu preciso saber quanto o mercado cobra? Preciso. Eu não vou tirar isso da mesa, eu não vou trabalhar numa bolha. Mas o que eu não vou fazer é deixar com que isso, essa opinião, esse jeito que o mercado já compra, me impeça de agir e mudar a forma como eu vou monetizar o meu negócio, tá? Então, a gente não quer fazer isso. Outro erro importante é não ouvir o cliente, né? Isso é bem pontual, assim. Que é no sentido de pensar, às vezes a gente já é de um mercado específico, nós somos especialistas numa área, então a gente carrega essa especialização para dentro do negócio, e aí o cliente, ele acaba sendo secundário nesse processo, né? Mas, na verdade, o valor é todo dele. No fim das contas, o valor e o senso de justiça, né? O que é justo, o que não é justo pagar, a régua é dele. Então, eu preciso escutar, tá? Eu tenho... A primeira dica que eu quero dar para vocês sobre isso é este livro. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho até que ele tem uma versão em português, consultando ali na Amazon antes eu vi, que é O Teste da Mãe. Esse livro é genial. Inclusive, ele tem descrições de conversas, assim, ele é muito prático, no auge do auge, assim. E ele discute que a gente precisa conversar com a mãe, né? Desculpa, conversar com o cliente e ignorar essa relação que a gente tem com a validação de quem está no nosso círculo, né? Então, assim, não é a opinião da minha mãe, aí ele usa a mãe, poderia ser qualquer outra pessoa aqui. A gente tem um viés de confirmação, de seguir falando com as pessoas, né, no nosso ecossistema, assim, e tem uma dificuldade grande de levar em consideração a opinião de quem interessa. Então, é aquela história, o preço da fralda não importa para quem não tem filhos. Se alguém me diz que acha muito caro o preço, custa tanto uma fralda. Bom, a pessoa tem filhos? Não tem, então não importa. A opinião dela, ela não tem um problema. A opinião dela sobre o preço é irrelevante. É a mesma coisa aqui, a gente precisa falar com o cliente. E aí o cliente, eu quero dizer, o público-alvo de vocês, né? A persona de vocês que tem o problema e que tem trabalhado para resolvê-lo. Porque, às vezes, a pessoa está num processo de descoberta desse problema, ela ainda não fez toda a jornada de construção ali e não conseguir resolvê-lo. Então, o viés dela e a disposição dela em pagar é muito menor de alguém que sente na prática o problema. Tanto que no livro ele dá um exemplo muito bom, que é, antes de perguntar para alguém se, você já passou por isso, você já teve esse problema, por exemplo,
ele diz a seguinte frase: qual foi a última vez que você viveu esse problema? Porque aí a pessoa acessa uma memória. É diferente dela projetar no futuro, porque a gente é péssimo em se projetar no futuro. O ser humano não consegue fazer isso bem. Sempre que vocês perguntarem para alguém, você acha que no futuro você usaria tal produto com tal funcionalidade? A pessoa vai pensar assim, o meu eu do futuro vai com certeza fazer isso. E ela vai responder que sim, a chance é muito grande. E aí eu não tenho uma resposta válida, né? Eu não consigo usar isso como referência e garantia de que vai ser um potencial cliente de verdade. Quando eu provoco a pessoa numa memória, ela vai acessar e daqui a pouco, assim, ela nem lembra a última vez que aconteceu. Qual é a chance disso ser um problema de verdade? Se ela nem lembra a última vez que ela teve que tentar resolver isso, a chance é pequena. Então, isso já me dá uma pista de que daqui a pouco aquela opinião ela não vai ser tão válida. Porque se ela não tentou resolver recentemente, não é um problema de verdade, ela está pouco disposta a pagar. E aí eu posso ter distorções nas minhas pesquisas, né? Eu posso ter opiniões que fazem eu achar que o meu ticket tem que ser muito baixo, e na verdade não, eu só estou conversando com pessoas que não encontram aquilo como um problema, tá? Então, o falar com o cliente tem a ver com isso, e aqui ele dá várias dicas de estratégia sobre isso, né? Sobre como abordar. E a outra coisa sobre o quanto é importante a gente estar em contato com o cliente sobre valor, é que clientes emocionalmente conectados com uma entrega de valor, eles são 2 vezes mais valiosos para o nosso negócio. Isso é até intuitivo, né? A gente pode pensar que poderia ser muito mais do que isso, né? Aqui a gente está falando de 2 vezes em termos financeiros, tá? 2 vezes mais rentáveis para o negócio. Por quê? Porque a entrega de valor, ela está conectada. O cliente entendeu de tal forma aquilo que eu entrego, que ele se conectou com essa resolução de problema. Então, é muito mais sobre comprar um software, sobre comprar um serviço, não é sobre o produto ou serviço. É sobre o que o produto ou serviço faz na vida do cliente, quem ele é depois dessa transformação. E isso o preço faz para a gente, porque preço é posicionamento. Se eu estou vendendo A, o meu preço ele tem que me ajudar e concordar que eu estou vendendo A. Porque ele é o fato que está lá. Cada vez mais a gente está migrando para um modelo em que os preços eles são online, as pessoas podem consultar isso muito antes de falar com a gente. Então, nesse universo, o preço ele tem que estar me ajudando, porque senão ele está repelindo o cliente antes mesmo dele virar um cliente em potencial, né? Ele está comunicando outra coisa. Ele diz o que eu sou, o que eu não sou, o que eu quero ser no mercado. Isso ajuda muito. Então, quando o cliente se conecta, ele tende a estar muito mais próximo, tá? Desse universo e ele nos ajudar na trajetória de crescer. Outro erro comum é não considerar que o preço é algo dinâmico. Então, eu vou ir rapidinho aqui para mostrar essa ferramenta para vocês. Essa ferramenta ela é a matriz de valor. Tá? Eu uso ela bastante nos meus processos de consultoria, porque a gente cruza 2 informações importantes. A gente cruza relevância, que é essa linha horizontal. Então, aqui eu estou medindo, sendo que quanto mais à direita, mais relevante. E a gente cruza a disposição em pagar. Então, quanto mais acima, mais disposição em pagar. Tá? É como se vocês pegassem o produto ou o serviço de vocês e quebrassem esse produto em 4 quadrantes. Mesmo que vocês tenham um produto só, que seja uma entrega única, não importa. A gente vai quebrar essa entrega em 4, sempre. E aí eu vou chegar em 4 espaços diferentes. O primeiro deles são o que a gente chama de core features, que é aquilo que, vejam bem, está no lado direito, então é relevante, é aquilo que tem relevância para o produto. Mas ele está na parte inferior, ou seja, o cliente não tem muita disposição em pagar por isso. É tudo aquilo que vocês sabem que é essencial no produto de vocês, mas o cliente não é aquilo que eu dizendo para ele, eu vou colocar mais disso, ele vai pagar mais. Então, uma tela de login, né, por exemplo, talvez algum relatório, alguma coisa que eu faça, que eu precise entregar para chegar no resultado, é uma coisa que eu não consigo dizer para o cliente, então eu tenho a versão com e a versão sem. Então, funciona assim. Core feature é aquilo que todo mundo concorda que tem que ter no produto, tá? Que é relevante, mas não faz com que o cliente bote a mão no bolso e queira pagar mais ainda por isso. Já as features de diferenciação, a gente começa a falar das ideias de valor, que é dentro do lado direito, então eu estou no lado da relevância, mas eu estou na parte superior, que é o cliente está disposto a pagar. Tudo aquilo dentro do meu produto, que de fato faz com que ele olhe e pense, eu vou comprar e vou comprar este pacote aqui, ou vou comprar essa versão, porque essa está incluindo isso. E o que acontece às vezes é que a gente se surpreende, porque a gente mapeia o nosso produto com o nosso olhar.
e o cliente vai mapear de outro jeito. Às vezes eu vendo uma coisa, ele está comprando outra. Às vezes eu estou vendendo, sei lá, organização e ele está comprando redução de risco. Eu estou vendendo redução de tempo e ele está comprando algum outro fator muito mais emocional do que isso. Eu tenho que dar nome para essas coisas que ele vai definir, para eu poder entender se eu estou sendo realmente estratégico ao me posicionar. Se a gente tem cada vez menos a atenção das pessoas, eu preciso colocar na frente delas aquilo que eu sei que elas querem comprar. Então, se eu trabalho vendendo, por exemplo, um curso, sei lá, um curso de Photoshop, tratamento de imagem, se eu formalizo isso, né, eu vendo um curso, eu vou cair numa prateleira de cursos, é lá que eu estou. Eu estou concorrendo com todos os cursos, de todas as coisas. Eu concorro para o cliente me comparar com quantas horas de curso, se tem certificação, características de curso. Se eu vou para outra prateleira, que é, às vezes, o empreendedor, com aquele curso, ele vai comprar liberdade de não depender de pagar uma grande agência para fazer isso. Ele mesmo vai tratar das suas próprias imagens, né? Então, eu vender transformação é muito diferente. Eu vender estratégia de negócio, eu vender agilidade, é muito diferente de eu vender um curso online. Eu estou em outra prateleira. E aqui nas features de diferenciação, o que a gente quer é trazer essa linguagem do cliente para cá. É trazer aquilo que ele enxerga como um diferencial e aquilo que faz ele comprar. Tendo isso, eu vou saber desenhar isso dentro do meu produto, tá? Então, eu preciso abrir um pouquinho mais, né? Colocar uma lupa naquilo que eu entrego e conseguir diferenciar aqui o que é core feature e o que é feature de diferenciação. E o terceiro ponto é o que a gente chama de add-on ou adicional, né? Então, notem que eu não estou no lado direito, então não é tão relevante assim. Ou ele não é relevante para todo o meu público-alvo. Ele pode ser relevante para um nicho específico, para um grupo de pessoas. Porém, ele está nessa parte mais alta, que é a disposição em pagar mais alta. Isso significa que quando eu vou pensar na trilha, nas esteiras do meu produto, eu tenho que ter essa dimensão. E imaginar, provavelmente eu tenho um produto 1, que é a esteira 1. Esse produto, ele tem as core features e ele tem que ter alguma feature de diferenciação. E aí, qual que é a minha esteira 2? Para onde ele vai? O que esse produto se desdobra? Ou se eu quiser ganhar outro mercado, para onde eu vou? Às vezes eu tenho condições de criar novos mercados ou novos segmentos, né? Atuar em novas áreas a partir dos adicionais, que é eu lançar uma versão específica para um nicho específico, que eu sei que não adianta eu colocar aquele produto como central, né? Eu vender aquele produto para todo mundo, porque na verdade ele não é valorizado por todos. Então eu vou perder meu tempo. Porque aqui essa ferramenta, ela não é mais do que uma lógica de vocês administrarem recursos. Eu não tenho como lançar tudo e eu não tenho como atender todo mundo. Então eu vou fazer recortes. E aí eu preciso fazer um recorte estratégico. Qual é o produto que eu vou lançar primeiro? Qual é um potencial produto depois? Eu posso mudar de ideia e perceber que o mercado mudou e aí eu não vou mais lançar aquele produto. Então eu vou pensar em mudar essa esteira, né? Mudar a ordem. Tudo isso é possível desde que a gente olhe estrategicamente para o produto. E quando eu estou olhando para o meu produto de uma forma flat, eu estou olhando para ele como se ele fosse único e raso, eu não quebro ele em outras qualidades, fica difícil da gente enxergar, tá? E por fim, claro, né, nesse lado esquerdo a gente não quer estar. Que são os itens que não são relevantes para o nosso produto, né, para o nosso cliente, e o cliente não tem disposição em pagar. Esses é aqueles que a gente quer tirar da frente do cliente, né? Aquela coisa do menos é mais. Eu não quero trazer para ele coisas que não são relevantes e estão ali, às vezes é um legado. Tinha pensado no produto com viés diferente, aquilo foi se mantendo ali. Então, a gente não quer ter isso. E outra questão é não medir usabilidade, tá? Isso é importante. Então, esse cemitério de trens, eu gosto de usar essa imagem, esse aqui é lá na Lapa, no Rio de Janeiro, onde a gente tem um monte de recursos sendo, nossa, deteriorados com o passar do tempo. Isso nos choca. A gente olha e pensa quanta grana parada foi investido nisso e está lá, né, abandonado. Tem muita coisa disso nos nossos produtos, que está lá, o cliente não valoriza, ele não quer mais comprar isso, ou porque o mercado mudou, ou porque o comportamento dele de compra mudou, ou porque era uma ideia que eu pensei no início, mas hoje ela não tem tanta aderência, e eu mantenho lá. Eu não estou reciclando tudo aquilo. E aí eu acabo poluindo a minha oferta, né? Eu tenho coisas a mais que o cliente muitas vezes não valoriza. Então, a gente precisa pensar nisso com esse olhar, tá? E o último erro importante é que a gente precisa pensar, eu sei que muitos de vocês, né,
a ideia é internacionalizar. Então, em diferentes moedas, a gente não pode cometer o erro de só converter o preço, tá? Isso é bem importante. Por que eu quero dizer isso? Porque dentro de posicionamento de preço, a gente está falando de valores culturais, sociais, comportamento de compra, e nada disso isso são coisas locais, muito locais. Se a gente simplesmente pegar o valor de alguma coisa hoje em reais e traduzir para dólar, eu não tenho a mesma realidade lá, tá? Eu não estou levando em consideração comportamento de compra local. Então, sempre que a gente falar de métricas, a gente vai provavelmente ter uma estratégia de preço para cada moeda, tá? Eu já trabalhei bastante com clientes que tinham principalmente dólar, euro, junto com reais, então a gente sempre vai ter que ter uma estratégia para cada comportamento de compra. Isso é normal. Eu posso ter uma estratégia global de crescimento, mas eu devo ter uma estratégia de precificação local, tá? Na moeda do que eu estou pensando em agir. Isso faz bastante diferença. Bom, beleza, quero deixar aberto para vocês, caso queiram fazer perguntas. Coloquei aqui as minhas redes sociais, caso vocês queiram se conectar comigo. Eu sou @LarissaSelichoff em todas elas. Produzo bastante conteúdo, né? YouTube, LinkedIn, Instagram. Gosto bastante de falar sobre preço. E eu estou oferecendo em agosto um workshop gratuito e vão ser 3 aulas. A gente vai falar sobre essa dinâmica toda do preço em 3 aulas e vocês estão super convidados para participar, caso queiram. E seria bem legal ver todos vocês lá. Muito bem, fiquem à vontade. Tá bom o tempo, Guilherme? Não ocupei muito. Tentei ser o mais breve possível, assim, né? Não, tá ótimo o tempo, sim. Vamos abrir o espaço para o pessoal perguntar agora. Eu vi que tem uma pergunta no chat do Edmundo. Mas eu não... Se quiser parar de compartilhar, não sei, talvez. Tá, peraí. Beleza. Depende do mercado que vamos atuar. Do segmento que vai atender, Edmundo, isso? Seria isso? Assim, vou atender o mercado de serviços, vou atender o varejo, nesse sentido, do cliente final? Vamos ver. Oi, está me ouvindo? Sim. Estou. Uhum, sim. Muito prazer. Tudo bem? Tudo certo, muito prazer. Não, é que eu vi que no início da sua palestra você estava falando muito sobre o mercado digital. Uhum. Tá? E eu atuo mais no mercado tangível, então por isso que eu coloquei aquela incógnita, depende do mercado que vamos atuar. Mas você respondeu na continuidade, eu entendi melhor. Sim. Sim, foi logo no início ali, é verdade. Então, agora que eu vi o horário da tua pergunta. Sim. E, ao mesmo tempo, parabenizá-la, porque foi muito instrutiva, bem didática, vamos dizer assim. Realmente, a precificação, o empreendedor, ou ele erra no início ou erra no fim. É verdade. Então, assim, os 4 P's, tá? A gente pode ter o melhor produto, pode ter a pior distribuição, mas a gente nunca pode ter o pior preço de arrancada. É isso aí. É verdade. Legal, obrigada. Valeu, que Espero ter agradeço. respondido. Certo. Pessoal, se quiser mandarem no chat, levantar a mão, abrir o microfone para fazer a pergunta. Vai lembrar que nem eu comentei, pode trazer para o seu negócio, algo mais específico também. Bora, Vini. Oi. Primeiro, obrigado pela sua palestra, foi muito boa. A gente até desmistificou bastante pontos que eu já tinha na minha cabeça. Legal. Agregou bastante. E eu não estou falando pro clichê, como todo mundo fala, tá? Foi de verdade. Tá bem, obrigada. Bom, a gente tem uma startup de desenvolvimento de tecnologias, e o nosso principal ativo são as tecnologias que a gente desenvolve, obviamente. São as patentes. E uma que a gente está desenvolvendo é para substituir os agrotóxicos. Só que esse mercado, os valores são enormes. Por exemplo, para uma empresa desenvolver um agrotóxico hoje em dia, eles gastam mais de 300 milhões de dólares. E já o que a gente está desenvolvendo é muito menor que um agrotóxico, porque não é tóxico, não tem regulação e o controle das doenças ainda é maior. E daí, isso eu tenho
desde que a gente começou no projeto, eu tenho muita dificuldade em pensar na precificação, por causa que os valores são muito altos, eu não sei, não quero também chegar lá, não sei, imagina pedir $1 bilhão, digamos, e daí parecer um idiota, mas também não quero deixar de ganhar um monte também. Sim. É bem Muito complexo. bem. Eu acho que, bom, quando a gente tem uma lógica assim, que tu tem um mercado que ele está acostumado a gastar bastante, né? Porque é um mercado que não tem escolha. Atualmente, para resolver este problema, eles têm que pagar essa métrica estabelecida aí, que é o agrotóxico. Então, quando tu tem essa dinâmica ali, tu tem que tentar usá-la a teu favor, porque, é claro, qualquer coisa menos que 300 milhões é menos, né? Então, do ponto de vista de quem é o teu cliente são as grandes corporações que vão comprar isso versus gastar os 300 milhões, quem é a tua persona hoje? É a empresa. Sim, são as empresas líderes de mercado que vendem agroquímicos, agrotóxicos. Tá, são as químicas. Então, elas vão ser os teus principais clientes, isso. Tipo Bayer, Syngenta, BASF. Tá. Nesse mercado, a gente está falando de muita escala e provavelmente pouca margem, né? Em geral, a indústria tem margens pequenas. Assim, a gente fala de, vamos pensar assim, serviço a gente gira em torno de 40%, 50% de margem, dependendo do mercado. Software a gente pode trabalhar com 80% de margem, né? A gente fala disso, é uma métrica normal, assim, de mercado. E produto físico, aí vai depender sempre da escala, mas a gente pode falar de 10% de margem e ser muito saudável financeiramente, porque o produto tem outras variáveis na mesa. Então, imagina que esse é o teu cliente. Teu cliente hoje ele vive numa margem, em geral, apertada. Ele não está acostumado a ganhar muito dinheiro na escala ali. E tu vai pegar um custo altíssimo, porque esse valor aí de 300 milhões de dólares, ele está em alguma planilha de algum estrategista dentro dessa empresa. Ele está olhando para aquilo pensando que é um mal necessário. Ele não tem para onde correr. Quando existe uma alternativa nova, toda e qualquer coisa menos do que isso é vantagem, tá? Essa é a primeira coisa. Então, usar isso a teu favor. E a segunda é o preço para ele ser idiota, né? Usando o exemplo que tu deu, tem que ser quando a gente está muito desalinhado com o problema que tu resolve, tá? Me parece que vocês não estão. Vocês entenderam que existe essa barreira de entrada ali do mercado. Então, criar uma alternativa frente à outra é sempre possível de ganhar visibilidade quando tu encontrar uma forma de mostrar que o cliente está comprando uma versão melhor para resolver o problema que ele já tem. Porque tu não vai passar pelo trabalho de mostrar que tem um problema, né? Ele já sabe. Tanto que ele paga e paga bastante por isso, para poder chegar lá. A diferença é que tu vai poder trazer para ele um outro viés. Olha, entre gastar 300 milhões, talvez 10% disso seria uma métrica interessante. Né? O que tu faria com 90% dessa grana? Muita coisa. Então, a gente posiciona de um jeito que facilite para quem está entrando com esse produto e, ao mesmo tempo, é uma mesa de negociação interessante. Né? O cliente está indo para um outro olhar. Mas ele tem que comprar a ideia, tá? Porque reduzir risco é uma coisa que reduzir custo todo mundo quer, sem dúvida. Não ter esse orçamento aí. Mas o quão arriscado não é mudar a regra do jogo, porque ele vai ter que comprar a ideia e ser pioneiro, né? Vocês já têm algum piloto rodando? Ainda não. A gente até já estávamos em contato com 3 multinacionais, dessas 3, uma avançou bastante, só que daí fizeram os testes e eles pediram alguns ajustes. E agora a gente voltou para a prancheta, estamos ajustando para voltar ao contato. Legal, legal. Acho que a dinâmica é sempre trabalhar com o piloto, nesse caso, ajuda muito, porque esse tipo de indústria é muito competitivo, então existe uma novidade no mercado, uma empresa vai... isso vai gerar vantagem competitiva, eu também quero, né? É muito comum. Então, ter um case de sucesso ajuda bastante na lógica, né? Mesmo que para esse case vai se cobrar 10% do que tu cobraria, né? No geral. Tá? Mas não se preocupa com essa questão do preço ser confuso frente a isso, né? Pensa muito mais sobre o problema que tu está resolvendo. É uma alternativa mais viável para aquilo que o cliente quer hoje. Então, qualquer coisa menos do que isso é vantagem, entende? Legal. Muito obrigado. Desculpa, estava falando mutado.
Tem uma pergunta no chat, depois a Helena levantou a mão. Tá, deixa eu ver aqui no chat. Você disse que basear preço em custo em pesquisa são métodos obsoletos. No caso de SaaS, o que você considera como um bom ponto de partida? Eu considero que a gente sempre tem que tentar fazer uma pesquisa com o cliente, tá? Eu advogo muito sobre isso. Pesquisa de preço. Aí a gente faz teste AB, muito comum. Mas para SaaS isso ajuda demais. Porque, assim, o que mais vai fazer a gente começar a lógica do preço é entender o que do produto está sendo usado, tá? Então, é muito difícil começar sem a gente ter noção de usabilidade. Eu tenho o produto e X% dele é usado, tal funcionalidade representa 40% do uso de todo mundo ali dentro, é 40% aqui. Eu entendo que esse acaba sendo o meu carro-chefe, tá? A usabilidade, ela é uma ótima forma da gente pensar em como precificar. E aí, a partir daquilo que é usado, eu vou tentar traduzir isso aqui, porque isso aqui é operacional, tá? O cliente usa um relatório, ele usa uma parte do produto só. Eu tenho que traduzir isso para uma coisa na linguagem dele. Para ele, isso significa agilidade, para ele, isso significa redução de custo, para ele, isso significa redução de risco. Eu vou usar uma linguagem que funcione para ele. E aí, a partir disso, que eu vou precificar. Se eu estou vendendo organização, eu estou vendendo redução de risco, eu estou vendendo redução de tempo, o que eu vou cobrar para reduzir o tempo do cliente, entende? Então, eu começaria sempre por aí. Eu começo olhando para a usabilidade do produto, porque isso nos dá pistas de como a gente pode cobrar. Porque, às vezes, com base naquilo que eu decido mostrar, eu estou numa outra prateleira, né? Eu estou num lugar diferente daquilo que eu deveria estar. Então, isso acaba nos atrapalhando. E pesquisa de preço, tá? Sou super fã de pesquisa de preço. A gente conversa muito pouco. A gente tem uma métrica que menos de 15% de todas as pesquisas de mercado são sobre preço. E a gente deveria conversar com o cliente sobre preço. Porque falar com ele de preço é falar com ele do que ele está comprando, falar com ele da entrega de valor, do problema que a gente quer resolver. Né? Dá para discutir. Então, às vezes, ter uma métrica pequena, uma amostra pequena de respondentes já me dá muito mais luz, né, para começar. Então, eu iria mais nessa linha, tá, Iris? Helena? Ai, desculpa, Laís. Agora que eu vi, Iris Lab, acho que é o nome da empresa. Oi, Larissa. Oi, Helena. Obrigada pela palestra de hoje. Eu, junto com o que o Vinícius estava falando ali, né, de empresas que têm uma margem, né, de lucro baixa, como tu comentou, eu acho que também pode se encaixar o agronegócio de uma certa forma, né? A nossa startup, ela desenvolve um fertilizante. Uhum. E daí eu fico pensando muito que o meu preço tem que, na verdade, estar muito atrelado ao custo máximo que esse agricultor pode ter para ele ter um lucro. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Qual a tua opinião sobre isso? Que eu tenho que pensar que o que eu vou vender para ele vai ser grande parte dos custos dele. Então, precisa estar num valor que ainda no mercado esse agricultor ainda lucre. Tá, aí a gente tem que pensar o seguinte, o teu público-alvo, que é esse agricultor, ele tem uma capacidade de pagamento, né? É isso, capacidade de compra. Todo mercado tem uma capacidade de compra, ponto. A gente não consegue ignorar essa informação, né? Não tem como. Uhum. Então, se eu atendo, sei lá, eu tenho um viés de atender mulheres empreendedoras em transição de carreira ou em função da maternidade. Esse público, esse grupo, ele tende a ter uma capacidade de pagamento X, que vai ser diferente de um outro público que talvez seja X mais 1. Então, sim, isso faz toda a diferença, a gente precisa ter essa noção. Por quê? Porque tu pode estabelecer que o problema que tu resolve, ele é super importante, né? Ele faz uma diferença enorme, mas aqui tu tem dois caminhos. Ou tu vai estabelecer que esse custo, ele vai estar na mesa sempre, e tu não quer ultrapassar esse custo máximo do que o teu público-alvo pode pagar. E a partir disso, tu vai limitar o teu preço, porque se eu entendo que ele não tem condições de pagar mais do que isso, esse é o jogo, e aí eu vou ter que focar na minha escala. Eu vou ter, né, aquele exemplo que eu dei do 200 versus 1.000 clientes, é basicamente isso. Então, tu vai precisar de 1.000 clientes, né? Tu vai precisar daquele número maior para poder ter o mesmo nível de faturamento. Se tu entende que a entrega de valor ela está adequada,
e faz sentido para esse público e tu tem para onde crescer, né? Tudo bem, não quer dizer que é errado ter os 1.000, mas o que normalmente a gente consegue ver é que se esse cliente ele tem hoje uma capacidade de compra frente a tudo que ele paga, né? Ele compra outras coisas para o negócio dele, para, sei lá, a lógica dele do agro funcionar. Só que essa decisão ela não é nossa, ela é dele. Ele vai decidir aquilo que é relevante e importante para o negócio dele e vai pagar por isso. Então, às vezes, a gente ocupa um lugar estratégico nessa parceria com o cliente e ele decide que, ao invés de nos contratar, ele contrataria outras 3 coisas para ocupar esse lugar. E ele acabaria gastando mais. Então, eu tenho que dar esse voto de confiança para o cliente me devolver essa métrica e dizer, não, eu pagaria muito mais por isso, porque tendo você, este produto, eu não tenho A, B e C. Às vezes eu nem sei, né? Porque eu estou comparando eu com eu não existir. E aí eu não existir e ele fazer sozinho, ele está vindo de um lugar. Mas quando eu apresento a minha opção, tem que ser a minha opção frente a outras coisas. Se eu resolver o problema da mesma forma, eu teria que contratar o quê? Tem que contratar um serviço, tem que comprar outra coisa, eu perco tempo. Isso eu tenho uma representatividade ali para ele. Que essa conta, às vezes, não vem para a mesa. Quantas horas ele perde tendo que resolver esse problema sozinho? Sabe? Essa conta não vem para a mesa. Aí ele pensa, não, mas hoje eu me viro, né? Eu não preciso, eu só tenho capacidade de pagar tanto. Tem muito mais dinheiro ali de verdade, né? A capacidade de compra, ela não pode te espremer, né? Te colocar para baixo, assim, de uma forma que, não, eu entendo que esse é o máximo que esse grupo pode pagar. A gente tem que devolver essa bola para o cliente e deixar ele definir o que ele acha estratégico e tentar pensar preço longe disso. Porque aí talvez tu vai acabar se encaminhando para esse ticket que está de acordo com esse grupo. Tende a acontecer isso, né? Organicamente. Mas de primeiro momento, isso pode te deixar com medo de cobrar, né? Com medo de pensar aquilo que tu poderia estar cobrando justamente por essa relação de confiança, essa relação de entrega social, de uma entrega maior do que o simples fato do produto, né? Tem um lado de conexão, pelo que eu entendo, né? Sim, exatamente. Eu acho que talvez um viés que a gente tenha que seguir é de trazer para ele quais seriam os ganhos em comprar o meu fertilizante ao invés de comprar um do mesmo preço ou de outra marca. Daí talvez eu poderia cobrar mais, no caso. Com certeza, porque o valor é dele, né? Ele vai definir, ele vai te dizer se é justo ou não é justo. Pode parecer que não seja no primeiro momento, porque tu vai olhar para isso e vai pensar, nossa, é caro em relação a quê? Porque caro ou barato não é absoluto, é sempre em comparação a outra coisa. E aí, às vezes, ele está te comparando com outras coisas que ele compra hoje. Ele não está comparando com o que tu gostaria que ele comparasse. Então, trazer esse grau de comparação, às vezes, ajuda, porque é muito relativo, sabe? Ele pode deixar de comprar outra coisa para manter o trabalho que está sendo feito com a tua solução, justamente por ela ser tão estratégica. Então, tem que deixar muito mais o cliente se posicionar sobre isso, sabe? Entendido, obrigada. Certo. Vamos lá, pessoal. Tempo para mais uma última pergunta. Quem quer encerrar a sua? Vamos lá, pessoal, oportunidade. Estamos aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Manuela da Taitsat. Nossa startup, da minha equipe, né, tem o objetivo de fazer um monitoramento de corpos d'água. Então, a gente desenvolveu um sensor, mas a nossa ideia é vender para o cliente o dado. Né, e aí, envolver isso para ele, a instalação do sensor. Então. E a apresentação foi realmente muito interessante, assim, acho que a gente começar a pensar, porque parece um bicho-papão, às vezes, para a gente falar de preço, a gente fala de todas as outras coisas e preço é difícil. E uma coisa que a gente notou, assim, fazendo umas entrevistas com pessoas da área, né, com possíveis clientes, é que a gente sempre abordava, quando a gente ia conversar com alguém, a questão das vidas, das enchentes e tal. Mas a gente nota que eles dão muito mais valor quando a gente fala, não, teu prejuízo, se der uma enchente é de tanto, e não tanto com as vidas. Assim. Então, a gente
começou a ficar pensando também como começar, como precificar com base nisso, assim, parece que é bem abstrato. Né? Faz muito sentido, tá, Manuela? Porque a gente sempre tem que trazer, e eu sei que isso parece meio apocalíptico, mas a gente precisa trazer os dois cenários para o cliente, que é o cenário de não fazer nada, né? O cenário do risco, que é o que ele está hoje, e o cenário quando ele faz a travessia. Então, é como se a gente estivesse sempre falando desses dois momentos. E tem uma máxima de um publicitário que eu gosto muito, que diz assim, quando a gente vende extintores, eu começo pelo fogo. Eu começo falando do fogo, eu tenho que falar do incêndio, porque é isso que eu vendo a solução para aquele problema. E a partir do momento em que eu tenho... Todo mercado ele tem uma curva. No início, eu preciso muito mais educar esse mercado sobre o problema, porque eu tenho muito mais contato com pessoas que ainda não descobriram que esse problema existe, ou que vem se virando, que já existe uma solução estabelecida, assim como o Vinícius falou, então, lá da questão da patente, né? Já, ok, é tantos milhões, ok, o mercado já aceita, então existe esse prazo, né? Quando vem uma solução nova, tem uma adaptação. E aí eu preciso dar luz para as pessoas, mostrar para elas que existe essa questão. Então, falar desse cenário não é errado, né? Ele não é, ele faz parte da negociação, ele faz parte do processo da venda. Eu discutir com o cliente e mostrar para ele esse potencial, né? De tudo que ele está correndo esse risco, ele não sabe, ele não tem essa clareza, porque ele, às vezes, ele não sabe o que ele não sabe, né? É basicamente isso. Então, quando eu começo por esse processo e eu vou falar para ele do pior cenário, o que eu quero é dar clareza, porque às vezes o pior cenário vai ajudar ele a entender o problema que eu resolvo. Tá, então legal, você quer transformar vidas dessa forma a partir deste produto. Entendi, conectou, entendeu? Ele precisa conectar os pontos. E isso não, dificilmente vai ser sem ele associar esse cenário para ele. Se não tem risco, a pessoa não vai se mexer. Porque a gente é da inércia, né? O nosso cérebro, ele é condicionado a economizar energia. É um viés totalmente natural do ser humano. Então, eu só vou realmente agir na mudança se for mais vantajoso para mim, se fizer sentido. E eu mudar, e eu de fato pagar por isso, vai exigir esse movimento. Exige movimento. Então, para o movimento acontecer, eu tenho que mostrar o que significa ficar parado. Porque às vezes ficar parado é super cômodo, mas não está traduzindo a realidade de fato, né? É só porque nunca aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer. Então, essa história de começar pelo fogo é muito por isso, tá? É trazer o cenário. E como o teu exemplo bem citou, é exatamente isso, é falar muito para o cliente, assim, daquilo que ele nem está vendo, né? Que poderia acontecer. E aí a gente traz isso e precifica nisso. Precifica muito isso. Muito, 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 tá? Não é no tempo, não é o custo de produção do produto, não é as horas que a gente levou para fazer alguma coisa. A gente precifica esse ganho, sabe? Esse resultado, esse retorno final. Obrigada. Essa tua abordagem fez eu pensar bastante, certamente vou passar para os outros colegas que não puderam participar. Porque a gente estava pensando muito no custo, nosso sensor é de baixo custo, né? Uhum. E é difícil, às vezes, tem tipo, muitos locais que não têm esse monitoramento e que nem é bem isso que comentaste, não sabem que precisam, mas futuramente, certamente, vai ter algum enchente, faz muito sentido, tá? mostrando. Muito sentido. Eu fiz consultoria com uma empresa que trabalha com gestão de apontamento voltado para a indústria, e aí é mais ou menos assim, são sensores mesmo, só que a gente faz pluga na máquina, e aí eu tenho como se fosse um mapeamento de chão de fábrica, assim, eu consigo ver, enfim, quantos % daquela fábrica está produzindo. E o sensor é exatamente o que tu falou, o material para produzir e até o software que faz essa distribuição dos dados, ele é muito simples, ele não tem muito mistério. Mas a estratégia por trás e o que a gente entrega, porque o cliente olhar para a fábrica como uma dashboard assim, e ver, eu acho que 70% da minha empresa está trabalhando, na verdade é 30%, é bizarro, porque aquele ganho ele é muito exponencial. O que eu poderia fazer em termos de produtividade? E aí cada cliente traduz para a sua realidade. Uma indústria pode olhar para isso e pensar, não, aqui eu consigo reduzir minha mão de obra, ou aqui eu consigo ter uma nova planta com essa diferença, ou eu consigo melhorar minha margem por unidade produzida. N coisas podem surgir e o cliente vai definir aquilo que para ele é importante. Mas se eu for olhar só para o custo de produção do sensor ou desenvolvimento do software, eu vou cobrar nada, né? Versus o ganho que o cliente está tendo ali. Então, essa história de saber qual prateleira eu estou é para isso, tá? É para eu não ficar limitado em ver o que normalmente a gente vê.
e deixar o cliente definir aquilo que é valor para ele, né? Nesse sentido mais. Obrigada. Legal. Para finalizar, o Rodrigo, daí eu pego. Beleza. Oi, Larissa, tudo bem? Olá, tudo bem, Rodrigo? Olha, para falar a verdade, eu não achei nem a prateleira, eu acho que eu não estou achando nem estante. O meu produto, ele é um pouco maluco, assim, em termos de precificação, por quê? Porque ele é um aplicativo que educa as crianças digitalmente. Então, é basicamente, em termos de valor entregue, evitar que as crianças façam mau uso da tela, então, utilizá-las em excesso, ficar expostas aos riscos do mundo virtual, como cyberbullying e por aí vai. E isso é o que a gente entrega efetivamente para a criança. E para o pai, a gente entrega comodidade nessa educação, porque a gente faz essa educação de forma direta para as crianças. Tá. Então, em que prateleira você enxerga que eu posso olhar para pegar um parâmetro da precificação? Bom, primeiro, sendo mãe, eu te digo que o teu produto tem bastante aderência, é a primeira coisa, mas o que a gente consegue pensar, tá? Primeira coisa tudo que a gente está falando quando a gente fala de crianças, né, de educação, tu tem que separar bem quem monetiza, né? Para quem vai pagar? Os pais são o teu cliente, teu público-alvo, tem que ser os pais, né? Eles que vão tomar a decisão de adquirir isso. Então, provavelmente a gente vai ter 2 entregas de valor, que é super comum quando a gente trabalha com plataforma, que é o teu caso. Então, eu tenho uma entrega de valor no longo prazo, que é quase que a missão da empresa, né? Trabalhar essa disseminação cultural sobre o uso das telas. Isso é uma entrega de valor de longo prazo para quem, de fato, vai sofrer essa situação, né? São as crianças. Mas existe uma entrega de valor de curto prazo, essa sim monetizável, que é a redução, muito redução de risco, na minha opinião, né, para os pais, que é a tranquilidade de deixar a criança usar um dispositivo sem a preocupação do que ela está acessando. Então, isso pode ser feito de muitas formas, tá? Eu consumo muito desse conteúdo, porque eu me preocupo com isso, né? O meu filho ainda não usa telas, ele tem 3 anos, mas ele vai chegar lá, como toda essa geração vai chegar. Então, tem um livro recente que eu li, que é o Tela com Cautela. É muito bom aquele livro, ele fala exatamente dessa dinâmica. E quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, como é que eu hoje vou me colocar no lugar da tua persona, tá? Como é que eu resolvo esse problema hoje? Eu vou ter que procurar um livro, eu vou buscar um curso que fale sobre isso, tem pouquíssimos profissionais habilitados para falar desse mercado. Talvez eu vou ler estudos, eu vou conversar com outros pais, dá uma trabalheira. É uma curadoria enorme. Por quê? Porque eu não tenho um método de fazer isso, né? Eu não saberia nem como proteger o meu filho do dispositivo que ele está usando. Então, tu já criou um alerta aqui, né? Aqui, de repente, a gente tem uma outra alternativa para isso. A tua prateleira é a tranquilidade dos pais. Essa é a primeira que tu tem que pensar. Por vezes, tu vai competir com alguém que está buscando o conhecimento de como fazer isso. Como tu tem uma ferramenta já para chegar lá, tu já está trazendo a tua própria prateleira. Porque a tranquilidade hoje, para eu conseguir isso, eu tenho que gastar tempo, né? Os pais precisam. Significa que eu só posso manter o meu filho acessando uma tela na minha supervisão. Então, pensa que difícil é isso, né? Eu perco horas do meu dia nesse trâmite. Está devolvendo a tranquilidade, mas está devolvendo tempo para os pais também. Então, esse olhar de segurança, ele é muito bom. No longo prazo, vai ser difícil dos pais comprarem muito a ideia, assim, porque eu penso nisso, tá? Daqui a 10 anos, meu filho talvez ele tenha miopia, tem N coisas sobre os riscos de usar a tela, tá? Mas não tem uma correlação direta, entende? Com, ele usou tela por 2 anos, portanto, ele se desviou do seu caminho e ele, né, ele é um adulto infeliz. A gente não consegue fazer, né, essa relação. E aí, quando a gente vai pro viés daquilo que tu precisa vender para os pais, eu compro tranquilidade, né? Eu compro redução de tempo no meu dia, eu compro tranquilidade de poder ler um livro enquanto o meu filho está acessando a tela e eu estou despreocupada. É isso que tu está entregando para os pais. Por consequência, daqui a 20 anos, ele vai ser, a chance é menor dele ser um adulto, né? Enfim, que não seja feliz. Mas, esse momento, isso não tem preço. Eu não consigo colocar um preço nisso. Não sei quanto eu pagaria, né? Para o meu filho ser uma pessoa feliz daqui a 20 anos e não ter os malefícios das telas. Mas eu sei quanto eu pagaria e quanto eu estaria disposta a pagar
pela tranquilidade de algumas horas do meu dia, não supervisionadas nas telas com as crianças, entende? Eu acho que essa é a tua prateleira, tá? Legal. Só 2 pontos, então. A questão do... porque eu acho que acabam sendo públicos diferentes. Você falou do pai da mãe, no caso, que o pai nem olha isso. A mãe que vai atrás de um curso, que vai atrás de um livro, muitas vezes não é o nosso público, que a gente percebeu que a maioria dos pais ou não tem tempo, ou não tem conhecimento, ou não quer sequer buscar o conhecimento para fazer essa educação. Então, por isso que a gente está atuando de forma direta nas crianças. Esse é um ponto, mas o ponto principal é a respeito da precificação da tranquilidade. Como que você enxerga um processo para a gente chegar nisso? É basicamente entrevista, né? Falando com nossos clientes potenciais, né? Porque não tem você não compra tranquilidade na farmácia, né? Não compra, mas aí tu tem que eu acho que tem que ser muito por entrevista, porque tu corre o risco de cair numa comoditização, né? Do tipo, sei lá, conteúdo on demand, né? Tu pega hoje Netflix, a chance é muito pequena, a Netflix não vai conseguir cobrar R$200 por mês, né? Tem que segmentar muito, tem que ter muita entrega de valor para conseguir, então comoditiza, a chance é grande. Mas tem, por outro lado, uma chance muito grande de escala, de tu imaginar que daqui a pouco nesse ecossistema é o tipo de aplicativo que vai estar em todo mundo, né? O teu público pode ser toda e qualquer família potencial. E aí tu para pensar numa lógica muito mais de escala, de alguma forma, né? Mas para medir tranquilidade, eu te diria assim, isso é note que é a minha forma de definir, né? Eu usei a palavra tranquilidade. Talvez a palavra seja segurança, talvez a palavra seja outra. Esse é o ponto. Então, esse proxy, a gente usa esse termo, né, em estatística, preço é muito estatístico, a gente usa proxy. Então, para medir qual é o proxy, tu precisa perguntar para o cliente. Então, a primeira pergunta é uma conversa aberta, no sentido de o que representa para ti o uso não supervisionado de um dispositivo para o teu filho. O que isso representa? Ou traz para ele te dizer, enfim, quantas vezes o cliente está, de alguma forma, quantas vezes o teu filho usa de tela por dia? Beleza, aí tu começa a recortar. Se ele não usa tela, que é o meu caso, a minha resposta já não te ajuda, entende? Porque eu não tenho esse problema. Meu filho não usa tela. Se for daqui a 5 anos, a gente conversa, mas ele não usa tela. Se tu vai para um lugar onde, ok, tem X uso de tela, aí existem mais de uma criança, os pais estão em home office ou não estão em home office? Quem fica com a criança? Quanto tempo de convivência essa família tem? Começa a recortar. Estou te dizendo para pesquisa, né? Para ver a opinião de quem importa. Quando tu vai recortando e vai chegando na métrica de quem usa, então, que é a tua persona, né? Não é a Larissa que vai atrás do livro. É quem não tem nem tempo para fazer isso. A pessoa, provavelmente os dois trabalham, né? Pai e mãe trabalham, não tem ninguém supervisionando a criança. E talvez essa pessoa nem se alertou ainda para o que pode estar acontecendo, né? Do uso da tela. Então, chegando nesse recorte, eu iria para a pessoa definir. O que significaria isso para ela? Porque daqui a pouco a palavra é outra, tá? Então, vender segurança é uma coisa mais abrangente do que vender tranquilidade, tá? É muito mais abrangente. Ao mesmo tempo, se a gente estiver falando de não só a tranquilidade, mas devolver um pouco de tempo, de fato, de qualidade para os pais, pode ser uma outra métrica, né? Pensar o quanto que eu posso conviver com o meu filho de uma forma mais, né, mais sem a preocupação de que ele está ali focado, pode estar acessando outra coisa que eu nem sei. Então, eu acho que é importante essa lógica, tá? Essa lógica é importante de tu definir, deixar o cliente definir a palavra, para depois tu poder medir com atenção, tá? Perfeito. Excelente insight. Muito obrigado e parabéns. De nada, Rodrigo, imagina. Então, pessoal, agradecer aqui a presença da Larissa, encontro muito bom hoje, muito bom mesmo. Muito bom você também ter tirado dúvidas de vocês. Então, te agradeço pela presença, Larissa. O pessoal, peço que não saiam ainda, mas te passo a palavra para querer fazer um fechamento, convidar o pessoal de novo para participar, enfim. Sim, legal, pessoal. Obrigada, viu? Foi um prazer. E fiquem à vontade de se conectar comigo. Eu, de fato, produzo bastante conteúdo sobre isso. A gente pode conversar. Quem tiver outras dúvidas, estou à disposição.
E espero ver vocês, né? Eu vou fazer uma aula aberta, então, em agosto. Tem as inscrições ali, estão em todas as minhas redes. Espero vocês lá, tá bem? Muito obrigada pelo tempo aqui. Boa tarde, bom restinho de semana. Valeu, Larissa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.